Boa, boa porcada! Tudo verde com vocês? Mais um vídeo pro canal Identidade Alviverde. Ó, estamos crescendo no YouTube. Peço uma ajuda de vocês, uma força, tá? Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho. Pelo menos um vídeo por dia estamos subindo aqui no canal. Dá trabalho para fazer, então dá esse apoio para o canal que aqui só dá Palmeiras, tá bom? Hoje tô trazendo informações aí, tá? E vamos assistir algumas coisas, por isso que já estamos nessa tela. E é o seguinte, a primeira informação, Palmeiras teve uma oferta de 12 milhões de dólares. 12 milhões de dólares do Monterrey do México. E o Palmeiras falou que só aceita negociar a partir de 15, 20 milhões de dólares, tá bom? Que esses 12 milhões de dólares está dando na casa dos 65 milhões de reais. E aí, por 65 milhões de reais, você venderia o Flaco Lopes? Haja visto que o Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras no ano, é aquele 12º jogador, quando entra faz uns golzinhos, mas e aí? Você perderia essa oportunidade? Cara, 65 milhões de reais é um dinheiro plausível para um jogador que eu, né, especificamente não curto muito, mas quando entra, às vezes dá uma força para nós, assim como foi contra o Ceará, batendo bem aquele pênalti. Então, Flaco Lopes também merece o nosso respeito. Vamos falar aqui também, Marcos Rocha também tá tendo sondagem do Grêmio. O Grêmio querendo levar o Marcos Rocha. E você venderia? Agora chegou o Kelvin, temos o Giai jogando bem, né? O Kelvin logo mais já mostra para que veio. E aí, você se desfazeria do Marcos Rocha? Olha, eu falaria assim pro Marcos Rocha, muito obrigado, e ele vai jogar muito no Grêmio, ele não é um jogador, tipo assim, fim de carreira, ainda dá para jogar, é um bom jogador, só que para nós entrou naquela fase do encerrou o ciclo, não tem mais espaço assim pro Marcos Rocha no Palmeiras, já deu o que tinha que dar, mas comentem aí, vocês, torcedores, o que vocês pensa sobre o Marcos Rocha ir ou não ir por Grêmio, ou vocês segurariam um pouco mais? Comentem aí e comentem também sobre o Flaco Lopes ter recebido essa proposta de 65 milhões de reais. E aí, você venderia o Flaco Lopes? Enfim. Sobre Marcel Ruiz, de novo, o volante que ainda está, né? Palmeiras ali ainda negociando e tal, vai ou não vai. Ele deu ok, sinal verde para o Toluca negociar, só que o Toluca tá fazendo jogo duro, não tá a fim de negociar e no momento não é, né, questão de dinheiro. O Palmeiras fez a primeira proposta, não agradou o Toluca e eles querem que sobe mais um pouco do valor, tá ok? Vocês lembram do nosso cria, o Kevin, que tá jogando lá no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia? Recebeu uma proposta aí de 233 milhões de reais. E para os cofres Alviverde já vai 27,7 milhões para o bolso do Palestra. Um dinheiro bom entrando aí se caso for realmente vendido. Ele já tá fora ali dos treinamentos, parece que pode acontecer, tá bom? E já é um dinheiro entrando. Agora vamos falar sobre Enciso. Pois é, o Enciso, Palmeiras está pensando aí em descer um caminhão de dinheiro pro Enciso, hein? 88 milhões de reais, certo? Um pouco mais do que o Sousa. O Palmeiras gastando mais um dinheirão aí, 88 milhões de reais pelo Enciso, que, ó, abre aspas, que está machucado. Ele já teve problema em um joelho, se recuperou e agora machucou o outro e está se recuperando. Parece que vai estar pronto para jogar em outubro. Então, o Enciso seria para o ano que vem. E aí, palmeirenses, vocês comprariam o Enciso mesmo assim? Com essa ainda a volta dele só em outubro, até ele ficar bom, é um jogador só para o ano que vem. E aí, pensando para o ano que vem, você contrataria o Enciso, que é uma jovem promessa aí do futebol paraguaio, muito amigo do Gustavo Gomes, inclusive treinou esse final de semana usando a camisa do Gustavo Gomes, usando a camisa do Verdão. E aí, você contrataria?
Vamos aqui ouvir sobre o Enciso. Palmeiras no São Paulo e a gente começa com o Verdão. Meio atacante, Enciso, é um dos jogadores procurados pelo Palmeiras, jogador titular da seleção paraguaia, um dos nomes que surgiu por aí, André Hernan? É o Julio Enciso, um jogador jovem, é um jogador que está no Brighton e é um jogador que tá se recuperando de uma lesão. Até viralizou tempos atrás, dias atrás, um presente que o Gustavo Gomes mandou para ele, uma camisa. Ele treinando, se recuperando com a camisa do Gustavo Gomes. Chegou a ver essa foto, PVC? Ele treinou, eu vi um vídeo dele treinando com a camisa. Um vídeo dele treinando com a camisa. E assim, isso, claro, chamou atenção, foi um chamariz. E, de fato, o Palmeiras já vinha observando essa possibilidade. É um jogador que tem um valor de mercado alto, né? Não é um jogador para você chegar e vou aqui pichinchar e contratar a preço baixo, custo baixo. Não, é um valor alto e o Palmeiras está estudando uma proposta para contratar esse jogador. É um jogador que pode te dar várias possibilidades. É um jogador que joga por dentro, pode fazer o segundo atacante pelo lado, é um jogador que pode atuar pelo meio, como meio-campista. Então, assim, é um jogador que entrega, é jovem e é um jogador que tem mercado. Então, assim, não vou comparar com o Ramon Sosa, a contratação do Ramon Sosa, porque me parece que, até conversando com algumas pessoas dentro do Palmeiras, me dizem que o Enciso é um jogador que tem até uma prateleira um pouquinho acima. Então, é um jogador que o Palmeiras está de olho. Me garantem que ainda não tem a tal da oferta oficial, mas que o Palmeiras prepara essa oferta porque há uma empolgação, estão encantados com a ideia de ter o jogador. Assim, na torcida, todo mundo quer. A torcida do Palmeiras nas redes sociais está maluca com a ideia dessa contratação. Vamos ver. Repito, não é um jogador barato e é um jogador que está se recuperando de lesão. O valor de mercado dele é 22 milhões de euros. Valor de mercado, uma estimativa. Eu ouvi... Mas vamos ver aqui o número dele, aqui, ó. Os números dele. No Libertad, até que fez bastante gol, galera. Fez bastante gol. 72 jogos, 25 gols, 8 assistências. Jogou muito bem no Libertad. Colocando que ele não é um centroavante, um fazedor de gols, e sim um meia atacante, ali um meia que trabalha a bola. No Brighton, ele fez 57 jogos e 5 gols e 6 assistências. Aí já foi um pouquinho mais abaixo, porque para meio campista, assim, a assistência tem que estar mais acima, eu acho, porque dá mais assistência. Depois parece que ele foi emprestado, deve ter voltado pro Brighton, né? Eu não consigo falar o nome desse time, Ipswich Town, sei lá. Teve 13 jogos, 2 gols, 3 assistências. Nesse daqui até que tava indo bem, eu acho que foi aí onde ele se machucou, né? Porque 13 jogos, 2 gols, 3 assistências, tava indo bem. Tava indo ruim, não. Ele é destro, 21 anos, meio atacante. E é isso aí, Julio Enciso. Boa. Agora vamos falar de Carlos Miguel, que o Cortinas estão brabo, a gambazada estão brabos pela vinda de Carlos Miguel ao Palmeiras. E aí, palmeirenses, o que vocês acham sobre Carlos Miguel no Palmeiras? Vai dar o que falar, cara. Vai dar o que falar. E a mídia toda só descendo elogios ao Carlos Miguel. Vamos ver aqui. Carlos Miguel é contratado pelo Palmeiras por 4 milhões de euros, gente. É barato. Para o que esse cara pode entregar no futuro, eu acho muito barato. Eu acho uma baita negociação do Palmeiras. Sim. Parece que o próprio Abel entrou no sistema. O Abel teria ligado para o Carlos Miguel para conversar e dizer que o Palmeiras passa por um momento de renovação em todas as posições. E que ele teria pela frente, provavelmente anos como titular do Palmeiras. Ou seja, já é o Palmeiras pensando num substituto para o Everton, que ainda é um baita goleiro, mas já vai ficando mais velho, e o Abel convencendo o Carlos Miguel. Gente, pelo que o Carlos Miguel estava agarrando no Corinthians, pelo tamanho que ele tem, que o cara é muito grande. Ele tem 2,5 metros, se eu não me engano. Eu acho uma baita contratação.
Eu acho que é muito barato 4 milhões de euros pelo Carlos Miguel. Acho que o Palmeiras encontrou um nome numa posição que é carente no futebol brasileiro, de um grande goleiro. Agora, cabe a pergunta, por que ele não decolou na Europa? Né? Ele foi para a Inglaterra, foi de uma forma promissora, saiu de repente do Corinthians, não decolou. O Edu Gaspar está no Nottingham Forest, o próprio Vamp lembrou disso. Ou seja, é um dirigente brasileiro, o que poderia facilitar a adaptação do Carlos Miguel, e ele não rendeu tudo lá. Mas mesmo assim, velho Vamp, eu acho uma baita contratação do Palmeiras e um goleiro que é ex-Corinthians, que gera essa polêmica, já cantou musiquinha que o Palmeiras não tem mundial, mas se eu fosse palmeirense, eu ia estar cagando se ele cantou que não tem mundial ou não. O importante é ter um bom goleiro jovem que pode ter anos de clube e barato, Vamp. Pelo que ele foi para a Europa, para o Nottingham Forest. A saída dele do Corinthians foi meio conturbada, né? Houve até aquela discussão na época, tentando me lembrar aqui, que botaram a multa rescisória dele, diminuíram a antiga diretoria, no caso, no mandato do Duílio, diminuíram a multa rescisória dele, já no mandato do Augusto, ele saiu quase de graça, né? O tempo que ele ficou no Corinthians como goleiro fez boas partidas, né? Tanto que o Cássio até sai, vai pro Cruzeiro. Me surpreende a volta dele. Ele vai para lá pro Nottingham Forest, onde o goleiro titular da seleção da Bélgica, enquanto o Courtois estava com aquele problema lá com o treinador, né? Fica no banco ao primeiro ano. Né? Eu falei aqui no programa de domingo, tem um diretor de futebol agora que é um brasileiro, né? E não falta um brasileiro no Nottingham Forest, tem vários, né? O Danilo mesmo voltando pro Botafogo, mas tem outros lá, né? Então, quer dizer assim, me surpreende. Agora, é um goleiro jovem em relação aos goleiros do Palmeiras, né? Se eu não me engano, o Lomba tem 38, 39 anos e o Everton tem aí na casa de 37 para 38 anos. É uma contratação pela idade, pelo aquilo que apresentou em 25 partidas com a camisa do Corinthians, ele foi muito bem, né? Agora, me surpreendeu mais disso tudo, é isso que você falou, 4 milhões de euros, e tá voltando onde ele não ficou nem um ano, e ele era o segundo goleiro, chegou a atuar até por uma partida lá, por uma daquelas Copas lá, não sei se é da Copa da Rainha, uma das Copas lá que tem lá na... Só jogou Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Não jogou nenhuma partida de Premier League. Foram 3 jogos. 3 jogos. E 3 jogos. E para quem ele estava no banco, o cara é titular da seleção da Bélgica, né? Agora com a volta do Courtois, tá me surpreendendo a volta dele. Muito em um ano tá voltando. Tem uma explicação para isso. O que acontece? Lá, pelo que eu apurei aqui, que eu vi, aí também outros comentários de outros canais, também mídias palestrinas, que tinha um grande goleiro lá que foi muito bem, agora eu não sei o nome do goleiro, foi muito bem e acabou não tendo espaço para ele. E ele jogou só 3 jogos. Então também não é uma coisa para falar, nossa, ele foi muito mal. Então já cravaram que ele não ia ser um bom goleiro pro time dele. Então, de verdade é que realmente não aproveitaram ele, não testaram ele como deveria ter testado e acabaram perdendo um grande goleiro. E o Palmeiras, esperto no mercado, foi e abocanhou essa oportunidade. E o Palmeiras precisando rejuvenescer a sua posição no gol. Então, top demais. E quem ficar nessa de que, porque ele cantou musiquinha, não sei o quê, vamos pensar agora em futebol, pensar no Palmeiras, apoiar e tenho certeza que ele vai jogar legal, vai vingar no Palmeiras, certo? Então, foi isso, galera. Trouxe todas as informações aqui no Identidade Alviverde. Espero que vocês tenham gostado e peço mais uma vez, você que chegou até aqui no final do vídeo, se inscreva no canal, por gentileza, deixa seu like, tá bom? Comentem aí, vamos bater um papo. Eu tô respondendo todos, tá bom? Comentem aí e vamos bater esse papo, essa bola, essa resenha de Palmeiras, beleza? Tamo junto, avante palestra sempre!